E aí, gente, tudo bem? Eu sou o El. E eu sou o Rafael. Ó, nossos nomes rimas, hein, amigo? Rimas. Gente, estamos aqui em mais um episódio do Trilha do Pixel, graças a Deus. E a gente vai falar sobre a nova temporada de Black Mirror. Você aí já assistiu a nova temporada? Eu assisti e, assim, sou fã de longa data da série. Mas não recomendo, é uma série pesada. Recomendo, assista. Mas é pesado. Por que é pesado? Porque o tema inteiro dela, ela se tornou um sinônimo de uma sociedade distópica, né? É trazer os problemas da sociedade em metáforas de uma forma hiperbólica, de uma forma exagerada, né? Né? Então, assim... Assim, não tão exagerado assim, porque como o exemplo mesmo daquele episódio da Bryce Dallas Howard, que a gente dava notas pros coleguinhas, pras pessoas, né? E quem tinha nota baixa se ferrava, muito né? real, você Se tornou... sai da sociedade. Hoje em dia, se a gente pegar algum, sei lá, até mesmo uma encomenda do iFood, uma motorista de aplicativo... Tudo é avaliável, isso é... Tudo são as loucura. estrelinhas, até mesmo dentro do Google. Eu vou ver uma empresa, se ela é bem avaliada ou não. Às vezes eu não compro porque aquela empresa não é tão bem avaliada. Você faz isso, eu faço isso. O Rafa também faz isso todo santo dia, gente. Já é normal na sociedade. Então esse episódio não é tão fantasioso assim. Né? Foi um dos pontos que fez a galera pensar o que mais vão trazer pra essa temporada, porque a realidade já se tornou muito próxima daquilo que mostraram, né? Hoje em dia a nossa vida já é muito Black Mirror, né, gente? Mas trouxeram. Trouxeram e o trupé foi pesado. Logo no primeiro episódio, pessoas comuns, common people, né? A gente tem um tapa na cara, gente. Na nossa área de atuação, na área da publicidade, a gente É um mercado que pode ser muito predatório, pode ser muito perigoso. A gente é perigoso. descoberto, né? Jogam na nossa cara o que é que a gente faz, né? Nem tudo é fofinho. Nem tudo na publicidade é um mar de rosas. E esse primeiro episódio da o quê? É 7ª temporada, é? 7ª temporada. De Black Mirror. Nossa, já vai em 7 temporadas. Esse episódio traz. Cara, logo a gente começa conhecendo um casal de pessoas comuns. Não é à toa que o nome do episódio é Common People. Fica aí o aviso. Assista antes do episódio para aproveitar por completo que a gente vai comentar aqui. Vai ter spoilers, então... Fica aí o aviso. Vamos lá. Essas pessoas comuns, esse casal, acaba passando por uma situação não muito legal em que descobre que ela tem um probleminha na cabeça, no cérebro, né? Que precisa fazer uma cirurgia para poder conseguir viver essa esposa. Esse problema neurológico tem uma parte do cérebro que foi comprometida Aham. e ela perde consciência. Então, ela ficaria em estado vegetativo. Porém, existe uma empresa milagrosa que traz uma solução. E sugere para o esposo fazer essa cirurgia. A cirurgia até então era grátis, porque é uma empresa recente, mas uma tecnologia experimental. é uma tecnologia de streaming na sua cabeça. Para que o cérebro dela continue 100% a todo momento, ela precisa pagar uma assinatura de $300. Para continuar vivendo e com limitações. Não podia sair da região. cidade, né? Então, Uma pessoa comum que não ganha tão bem assim... É o quê? Estados Unidos isso? Que era dólar, né? Estados Mas, assim, Unidos. É um valor que pode vai pagar? muito além de um salário mínimo, por exemplo, lá. Não sei exatamente paralelo, mas era um valor muito alto. Inicialmente a assinatura era $300, o que já era muito caro, né? Aí a gente já começa a fazer um paralelo aí com a nossa realidade. Às vezes a gente precisa de uma assinatura de uma coisa que é um pouco mais cara do que a gente pode pagar. Mas olha aí, já aí começa você associando a nossa realidade. Se aperta no início, eles se apertam e funciona. Mas se não fosse piorar, não era Black Mirror. A coisa vai de ladeira abaixo mesmo quando a gente fala do Black Mirror, né? Vamos contextualizar melhor. Eu me engancho todo. Diz aí, amigo. Mas então, vamos contextualizar melhor. Como é que vai piorando? Ela começa a falar coisas estranhas, fora de contexto, e aí ela vai dar um conselho para uma criança. Porque ela é professora numa escola primária. Certo, vai falar para uma criança e faz uma indicação sobre uma igreja. Mas por que ela falaria sobre uma igreja assim para uma criança que está perguntando sobre problemas de família? E aí que ela descobre, ela está falando propagandas por meio do sistema da empresa fictícia. Então, assim... Cara, já pensou, você é uma professora, um professor, tá conversando, dando um conselho assim pra um aluno seu, e do nada você solta um anúncio, falando esse anúncio, cara. Nem percebe. Até uma cena assim, de amor do casal, ela falando de um anúncio.
Tá Então, entendendo? aí Você não tá entendendo, assiste que você vai entender. vai pra parte predatória. E como ela resolve isso? Como é que eu tiro os anúncios? Aqui a gente tem anúncio no YouTube, o que é que a gente faz pra tirar o anúncio? Paga. E aí, pra ela tirar os anúncios da cabeça dela, o que é que tem que fazer? Pagar também. A assinatura é maior. Justamente. Mas um valor, assim, eles exageram muito e é uma coisa muito louca, porque é Se mais do que o começa dobro. pagando $300, se não me engano, ele pra poder tirar os anúncios era mais 200, aí faz 500, é uma Aí coisa assim. soma, então assim, vai pra um valor exorbitante e é um ato tão predatório, tão fora da caixinha, que aí você pensa, nossa, isso é tão exagerado, mas aí Isso eu é tenho tão medo. Black Mirror. Isso é tão Black Mirror, mas aí as temporadas antigas também eram exageradas e é onde a gente tá, né? Cara. Gente, já então, pensou você falando um anúncio no meio do nada? Compre perfumes não sei o que lá, você vai adorar. No meio de uma conversa no cotidiano. Cara, isso é loucura. Aí eles tiram o anúncio, o casal, tira o anúncio da cabeça dela, paga mais caro. Pra poder sair, pra poder comemorar não sei vai mais quantos longe, anos. paga mais caro. Pra poder aumentar a área de alcance do streaming da cabeça dela. Porque o cérebro dela virou nada mais, nada menos, nada menos, que um serviço de streaming. É um serviço de streaming. Gostasse. Só que aí e vai chegando num ponto que se torna tão caro que a gente vai pra outra crítica do episódio. Que é qual? A gente tem o streaming do mal ou algo do tipo, onde as pessoas se sujeitam a se mutilar fisicamente pra conseguir dinheiro. Então, esse é o último recurso dele pra conseguir pagar a assinatura da mulher, é estar nesse streaming onde ele troca a saúde física e mental dele por dinheiro. E Que loucura, cara. assim, tudo isso para pagar o sistema predatório da empresa, então é muito problemático. Então, Pra você ter uma noção, esse outro streaming que ele estava streamando fazia com que ele arrancasse os próprios arranca dentes. dentes, consome dejetos, então assim, é bem complicado. Só que, assistindo, eu fiz um paralelo, essa parte que eu queria chegar, eu fiz um paralelo com a Kik, por exemplo, que é como uma Twitch, é o streaming. Sim, é um sim, streaming, aqui né? que é verdade. Então, assim, que é um pouco menos regulado. E aí a gente tem esses que vão mais pra um negócio meio underground. Claro que não chega nesse ponto. Eu acho que não chega, pelo amor de Deus. Não, é mais Mas, streamers assim, de jogos mesmo. Tem aqueles NPCs que passam horas interagindo com as pessoas que mandam coisinhas. Eles ficam fazendo as coisas em troca de dinheiro. Que é então, muito real na nossa vida, né? No nosso... Vida não. Claro. No nosso dia a dia, a É. gente encontra muitos NPCs aí. Então, assim, é claro que é uma metáfora, é uma hipérbole da direção, mas, assim, é muito bizarro você conseguir encontrar paralelos numa história tão louca, né? Então, até isso se torna um problema, descobrem que ele faz isso e ele perde o emprego. Porque acaba coisa vai acontecendo um escalando. acidente no emprego dele. Olha, é tipo... A pior decisão da vida desse esposo foi ter salvado a vida da esposa dele. Essa da mulher mensagem dele. final é tão dolorosa. É. Porque, cara, eles passaram por uma situação, assim... Uma pior que a outra nesse ano. Porque foi um ano só desde do acidente Sim, dela. sim. Até o momento em que ela mesmo pede pra ir de arrasta. Pra ele ajudar ela nisso. Porque É muito doloroso. Então, ela não assim, aguentava mais. Tu viu a situação dela no final do episódio? Ela estava magra, ela não aguentava nem falar direito. Inclusive, pra ter paz de espírito pra última cena, ela tem que pagar também. Eu achei isso tão terrível. Por quê? Não entendi. Aquele sistema do episódio onde as pessoas pagam mais pra poder controlar os sentimentos. Ah, sim. E aí, no último sentimento dela, ela seleciona pra aumentar a calma. Isso é tão Ai, no último... fora da... Oh. Nossa. Então, assim, é muito pesado. Gente, a gente não vai conseguir, claro, trazer todos os detalhes do Não, que aconteceu não. nesse episódio aqui, mas vocês estão tendo uma noção do quão pesado é esse primeiro episódio da 7ª temporada de Black Mirror, cara. Assista, que vocês vão se identificar em muitos momentos, principalmente porque a gente tá numa era de consumismo muito forte, entende? Então, tudo paga pra assistir numa qualidade melhor, você paga. Pra tirar anúncio de uma coisa que você paga, você tem que pagar mais. Então, esse paralelo, você fala muito em paralelo e é bem verdade, acontece muito. É o melhor episódio da 7ª temporada, tá? Esse primeiro. Assista e diga aí nos comentários, tá? O que é que você achou?
Eu quase tive um colapso falando. Mas diz, amigo. Então, mas assim, toda a temporada ela é pautada no mesmo tema de trazer esses paralelos. Porém, esse episódio ele é muito simbólico porque eu acho que traz problemas que são muito atuais e apesar de parecer, tipo, muito fora da curva esse negócio de, tipo, tudo ser uma assinatura, quando você para pensar em certas assinaturas que você tem, não tá tão longe da realidade, não. Da mesma forma que o Uber hoje em dia, avaliações de todo o aplicativo, o Uber é só um exemplo, tá? Então, tudo aí é 5 estrelas, né? Ou menos estrelas. Entendeu? Da mesma forma que essa terceira temporada de Black Mirror trouxe essa possibilidade, a gente já tá vivendo ela na vida mesmo. Então, será que a gente vai precisar de algum tipo de streaming, de assinatura para poder viver a nossa vida? Então, já pensou? A tecnologia não chegou nisso, né? Mas ainda? Ainda? Cara, foi pouquíssimos anos da terceira temporada de Black Mirror pra hoje em dia. Menos que isso, porque há um tempão já que a gente dá estrelinhas pro pessoal e recebe também estrelinhas. Claro. Ui, desculpa, deu problema não aí, não foi? Continua. Entendeu, amigo? Daqui a pouco vai ter um serviço aí que a gente vai precisar, a ferro e fogo, a gente precisa pagar. Só que a gente não vai ter $300 nem nada disso, não. Entendeu? É por isso que a gente precisa do quê? Vamos dar uma solução pro pessoal? Meios alternativos de viver a nossa vida. Mas, ó, não vamos fazer a solução como o cara que matou o dono dos planos de saúde lá dos Estados Unidos. Essa aqui também foi uma crítica pesada do episódio. Eu acabei de esquecer. Foi, que horror. Assim, só chega nesse ponto porque os planos de saúde dos Estados Unidos são extremamente predatórios. Aqui a gente tem o SUS. Obrigado por ter nascido aqui no Brasil. Dá pra viver um tempinho mais, tá? Com o SUS. Será que esse sistema seria integrado no SUS aqui? Aqui a gente não teria esse episódio de Black Mirror. Vai ter não, pelo amor de Deus. Mas não teria, eu sei bem quais são os problemas desse tipo de sistema. Nem tudo é fácil assim. Né? O processo que ia ser para liberar isso já tinha... E são tecnologias muito avançadas, né? Daqui que alguma tecnologia tão avançada que nem essa suja, meu querido, a gente já tá na 10ª Guerra Mundial, tá? Mas então, enfim, em suma aqui, vamos trazer pra realidade um pouco depois de sair desse mundo terrível de Black Mirror. Estando aqui, o que é que a publicidade traz de tão antiético hoje? O que é que a gente tem de antiético? A própria publicidade. Ai, não, eu tô muito engraçadinho hoje. Mas hoje eu tô funny. Mas então, o que é que a gente tem? Vou falar das bets de novo, será? Eu tô tão cansado de falar. Né? Mas a venda de dados é um negócio muito predatório. Antes, já foi um tema de Black Mirror, esse negócio de, tipo... Você não tem mais privacidade. Hoje em dia você... Olha, mais predatório... Pode falar. A venda da Iris. Eita, vem gravar aqui com a gente, vem. Gente, porra, vocês sabiam, não sei se vocês sabem, né? Mas até a venda é o desenho da nossa Iris, É tipo a digital dos nossos olhos. Que estavam vendendo para poder alimentar a inteligência artificial lá no EWA. USA. Também aqui no Brasil foi... Já chegou! Gente, eu quero vender a minha... Mas eu quero vender o desenho da não minha estamos Iris. atrás. É quanto? Quantos dólares? Só R$600 eu não quero mais não. Que mixaria pra vender o desenho da minha Iris. Tu venderia? Diziam antes que os olhos da cara era o maior valor que tinha. Hoje em dia... Pelo amor de Deus, meu. Tá que nem o pessoal vendendo os rins pra comprar iPhone. Complicado. Pô, Black Mirror não é mais muito uma loucura. realidade ruim, não, né? Já tá acontecendo aí, viu? Até aqui no BR a gente já tá vendendo aí nossa realidade. Iris. Você já vendeu a sua Iris? E você, venderia um rim seu pra comprar um iPhone? Ai, gente. Só de ouvir essa história, eu soube que recentemente, eu não sei dizer se foi real, porque eu não acompanhei uma matéria num jornal bom. Né? Só ouvi por alto, assim, nas redes sociais, que um outro cara, não sei onde, vendeu um rim pra poder comprar um telefone. Pô, a galera faz isso. Que isso aconteceu há muito tempo, meados de 2014, uma coisa assim, e foi, tipo, uma loucura naquela época, né? Foi logo uma época que todo brasileiro queria ter um celularzinho da maçãzinha e tudo mais. Aí essa notícia repercutiu no mundo inteiro,
né? Aí, hoje em dia, mais recentemente, eu não sei se foi uma invenção, se foi apenas repetindo a mesma matéria, mas eu ouvi falar. Cara, é muita loucura você vender um órgão seu pra comprar um item, assim, de uso... Hã? Vai, e o seu rim não. O seu rim era até o final, né? Até as últimas. Se não... São coisas efêmeras. Você pagar tanto uma coisa que não é substituível pra algo que vai acabar, tipo, Né? por quê? Terrível. Dando uma pausa pro efêmera, não é uma palavra bonita, né? Efêmera, né, amigo? Mas poxa, se não desse nenhum problema renal, você ia até o seu último dia com seu rim. E o celular, daqui a pouco, que nem o Márcio falou ali, Já já tu troca. né, vai precisar trocar, porque nem atualizando, querido, não vai estar. De 5 A em 5 anos tem que obsolescência trocar. programada é algo que a publicidade trabalha. Foi o que? Repete aí. Obsolescência programada. Ele tá numas palavras hoje, né? Obsolescência. Mas esse termo é padrão, né? Não? Não, Enfim, mas cara, pra você ver como o nosso consumismo tá hoje em dia, né? as empresas trabalham muito sobre isso. As empresas se aproveitam desse consumo. É. Da gente precisar assistir mais uma série atrás da outra, mesmo que seja apenas uma cópia de uma que a gente assistiu mês passado. É porque- Mas aparece 10, 20, 30 anúncios. Mas você vai conseguir tirar esses anúncios pagando 10, 20, 30 reais a mais. Entendeu? Ainda É existe- sobre isso. Ainda existe bem durável. Não tem mais. Uma casa não seria não bem durável? Mas aí já Tá vai lá pro de imóvel, né? tijolo, né? Não, como assim? Que tipo de bem você tá falando? Uma geladeira, por exemplo. Uma geladeira hoje ela não é feita para durar o mesmo tempo que as antigas eram feitas. É verdade. E até os próprios celulares. Televisão, enfim. Até todos um esses- aparelho de DVD hoje em dia, se você colocar aquele disco, se você tiver guardado e não tiver nenhum problema, serve, funciona. Sério, mas, por Entendeu? exemplo, eletrodomésticos. Não tem mais a durabilidade que tinham antes. Por quê? Porque o mercado é predatório. O mercado precisa que você continue consumindo e consumindo e consumindo. Ele precisa que você continue comprando. Como é que você continua comprando se o seu ainda tá bom? Eles precisam que acabe, né? Então, acabando, você vai É uma procurar luta- um novo. Justamente, é uma luta até pra própria Apple, que não você fala Apple. Não é Apple? Apple. Apple? É uma luta pra eles porque os celulares deles são muito bons e duráveis. Nossa, esses celulares assim da maçãzinha, gente, eles duram muito e não travam nunca. Mas, veja, Dá pra eu passar uns 10 anos com um celular desse. Tudo bem que não vai atualizar mais, né? Mas tem isso aí, ó. Então, é assim tem- que eles fazem, né? Questão de se atualização. não é o hardware que vai ficar ruim, é o sistema. Justo, olha aí. Eles E- fazem de tudo. Se não é sobre um espectro, é sobre outro. Sobre outro. Que você vai Além- precisar fazer essa troca, comprar por uma coisa melhor, né? Não, além da pressão social de você ter o mais novo, né? Que eu acho que isso é muito mais Ai, importante gente, do que isso- qualquer isso atualização de existe. sistema. Eu só lembro do Isso é episódio tão que... Black Mirror. Eu só lembro do episódio que tu fala bem assim. Veja bem, mas não é otimizado pra... Não é, do o social Instagram media. não é otimizado nos outros celulares, como é no iPhone. Então, Justamente. Aí tem muito disso, assim, dessa obsolescência programada, que... A gente tá falando de quê mesmo? De muitas coisas. Eu me perdi agora. O que é a questão da obsolescência programada é que as coisas vão se acabando. Tá. Apple. Ah, pô. Certo. E aí a gente tem esse sistema, mas algo maior ainda, que é essa pressão social de você ter o mais novo. E essa pressão é feita não só pela publicidade, com todas as propagandas, mas isso é novo, novas cores, nova câmera. Mas no fundo, tá tudo muito parecido. Mas até para se mostrar como status. É muito mais sobre o status do que sobre o produto hoje. É. E é por isso que continuam gastando. Não é sobre o objeto. Vai até sobre algo meio filosófico. A filosofia é algo que, apesar de ser muito antigo, a mente humana não mudou. O Schopenhauer trouxe. A gente tem a ânsia de ter e o tédio de possuir. Gata, nossa. Então, assim, babado, o celular hoje, ó. Nossa, eu tenho o iPhone 14, mas eu queria tanto o 17. Eles dizem que é tão melhor. E aí você vai lá, se esforça muito, vende o antigo, compra o novo. Eita, peguei o novo. Ai, eu sou tão feliz. Passou uma semana, passou essa vibe de ter um novo.
Acabaram de lançar o 18, o seu 17 já não presta. Ih! Então, é assim, não só para Fala a celulares, verdade, você já passou por isso. Você já comprou quando lançou aí como é o nome, iPhone. Então, Não deu 6 meses, você já tá querendo o outro iPhone que lançou. uma coisa muito limitada. A mente humana, ela precisa desses estímulos, esse consumismo novo é muito predatório, pô. Sabe o que me lembrou agora? Diga. Lançou aí há um tempo, acho que faz mais de 2 anos, eu tô um pouco atrasado, né? Aquela Havaiana do Balenciaga. Era uma chinelo, né? Era uma Havaiana da Balenciaga, Balenciaga. A Havaiana já é sinônimo de chinelo, né? Gente, um chinelo de oncinha. Eu não sei que marca era, pouco me importa. Era da Balenciaga, não sei o que lá. De luxo. Isso, que era a mesma... O mesmo material de qualquer chinelo Havaianas aí. E o pessoal fizeram filas e filas dentro de shopping centers para poder comprar aqui no Brasil. Uma Havaiana, minha gente. Claro, hiper super faturada. Entendeu? Não sei se você que tá assistindo isso foi atrás dessa Havaiana, mas é sobre isso. Vamos ter um exemplo mais palpável. Abriu um Oi Pink recentemente aqui no shopping. Eu vi. Aqui em Maceió. Então... Não, então quer dizer que o meu exemplo não foi palpável o suficiente para você. Inacreditável, amigo. É porque é um exemplo muito maior de luxo, né? É difícil que muita gente tenha nem acesso. sabe, eu falando aqui. Mas aí, ó, abriu a WePink aqui. A WePink não tem produtos muito caros, mas ela tem o nome, ela tem o hype. Então, a galera quer ir lá, não por causa do produto, quer ir por causa da Virgínia. Que é por causa de toda a polêmica. Eu acho que até mais pela polêmica de Virgínia e suas novas marcas aí, do que por gostar dela. Então, são construções sociais. O consumismo hoje não é sobre produto mais. A publicidade não é mais sobre produto. Rapaz, talvez nunca nem foi. Às vezes sim, existem para tudo tem exceções. Mas na maioria das vezes, o que é que as marcas querem? Que você atrelhe a sentimento. E que você continue gastando e gastando e gastando, como foi o exemplo do episódio Common People, né, amigo? Foi um paralelo, claro, muito exagerado, mas é sempre pagaram mais caro, sempre tem algo para melhorar, nunca tá bom, vai ficando ruim o que você já tinha. Você vai ficando obsoleto. Qual foi a palavra que você usou? A obsolescência programada. Olha aí, é a mesmíssima coisa, cara. É muito pesado, mas a sociedade funciona assim. Os paralelos de consumo funcionam assim, é muito difícil. Mas nada contra, pode continuar utilizando essas coisas, pagando esses streamings. Se você pode e te faz feliz, se não é predatório pra você... Se você não tiver nenhuma solução assim pra substituir, né? Poxa, pra mim, por exemplo, eu pago muito feliz a minha Netflix pra assistir as coisas, tá tudo bem, pô. Às vezes Seja feliz. Nem você toda paga assinatura do mal, não, pô. Você paga até pra tirar os anúncios de uma coisa que você já tá pagando. YouTube Premium, pô. Pra você tirar os anúncios. Alguém tem que pagar, às vezes seja você quem paga. É sobre isso. Mas assinaturas não são coisas do mal. Se tu faz feliz, tudo bem, mas... Só esteja ciente, tá? Pra depois não estar assustado depois, né? Ai, meu Deus, eu tô pagando pra... você tá pagando isso mesmo. Pô, mas você é legal. tá ciente disso. Como a gente falou em outro episódio, o Flávio queria uma moto. Às vezes você tem uma moto maneira, nem é sobre a moto em si, é sobre a vibe, é sobre alimentar a alma, cara. Às vezes é bom, pô. Quero um boné novo, comprar um boné novo da Vans, comprar um boné novo da New Era, é legal. Mas você precisa? Não, mas é legal. Desde que você saiba os seus controles, né? O problema é quando se torna algo incontrolável. Aí que vai pro consumo moderno, os problemas, é complicado. Foi o que esse último aí? Ânsia de ter. Ânsia de ter, olha aí, é mais um termo difícil. Mas, gente... Schopenhauer tá aqui hoje. Isso aí mesmo que você disse, amigo. Gente, é isso mesmo, mas é aquela coisa, né? Se você não tem ciência do que você tá fazendo, realmente você é um pato. Né, amigo? Os patos caem nessa. Os patos... A gente pode até cair nessa, mas ciente de que quer cair nessa, né? Se você está ciente, ótimo. Mas tenha controle. Gente, eu amei muito fazer esses paralelos aqui, que nem o Rafa fala. Um paralelo atrás do outro.
tá? É isso aí. E não seja um pato mais uma vez. Muito obrigado por assistir, valeu pela companhia. Ativa aí a notificação para poder receber episódio fresquinho no seu telefone. E até o próximo episódio. Esperamos que com o Flávio de novo aqui. Saudades de Flávio. Ou não, né? Ou não. Eu não tenho nada contra o Flávio, né? Mas é aquela coisa, né? Se pode estar aqui ou não, fica a critério dele. Vamos E a lá. gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau!